Fala pessoal, tudo bom? Vini Ribeiro na área aqui no seu podcast Bora Ouvir. A convidada de hoje dedica sua vida à compreensão dos incompreendidos. Psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie, estudiosa e apaixonada pela temática do autismo infantil. Com vocês, Cíntia Mazzoni. Tudo bem, Cíntia? Como é que tá? Tudo bem, Vinícius, tudo certo. Aqui, isolada em casa, mas estudando, aproveitando esse tempo para estudar e para entender mais esse mistério do autismo, né? É isso aí, é o que a gente tem que aproveitar esse momento. Para quem tá ouvindo esse podcast no futuro, a gente tá gravando hoje em 19/5, no meio da quarentena aí do coronavírus, né? Bom, me fala uma coisa. Quando você escolheu a psicologia, Cíntia, o pessoal fala que muitas vezes a psicologia que te escolhe, né? Não é bem você que escolhe ela. Acho que é verdade. Né? Em que momento que vocês se escolheram, digamos assim? Na verdade, foi diante de uma pequena tragédia, uma pequena tristeza. Minha mãe tinha infartado e minha tia, que é psicóloga, foi acudir a gente, eu e os meus irmãos e meu pai. E a partir disso eu me apaixonei pela prática. Tá bom. Falei, nossa, acho que é isso que eu queria pro resto da minha vida. E me fala uma coisa, qual que é a diferença entre o tratamento de adultos e crianças? Acho que antes de falar o que muda, acho que eu preciso dizer de abordagens. Claro. Dentro da psicologia, a gente tem 3 abordagens principais aí. Tá bom. Né? Que são as encabeçadoras de todo o processo. Que é a comportamental behaviorista no começo, a psicanálise e a existencial. Né? Dentro da existencial, da psicanálise e da comportamental, você também tem muitas ramificações aí. Eu, até então, tinha me encaminhado pela abordagem comportamental. Por que até então? Porque hoje em dia, a partir de 2020, eu tenho tentado ir para outra abordagem, que é a fenomenologia. É um nome difícil. Nossa, como é? Mas fenomenologia. De fenômeno. De fenômeno, isso mesmo. Uhum. Quero entender o fenômeno autismo, o fenômeno, o sujeito, para além do diagnóstico. Uhum. E aí é que está o X da questão. Enquanto você está trabalhando com o adulto já vem muito rotulado e muito estigmatizado. Certo. A criança não, né? Além de, claro, você tem abordagens, não é abordagem, mas formas de trabalho diferente, ou seja, com a criança você vai trabalhar através do lúdico, você vai trabalhar através do desenho, né? Com o adulto você vai trabalhar na linguagem. E o adulto autista sem linguagem fica bem difícil de ser trabalhado pelas outras abordagens, né? Ou sem essas ferramentas lúdicas. Por quê? O adulto com autismo e sem linguagem, ele possivelmente tem uma deficiência intelectual mais severa. E aí fica difícil trabalhar porque ele não vai saber se expressar como um adulto dentro das normas, um adulto típico, como a gente fala. E é por isso que fica tão complicado trabalhar os adultos com autismo ou as pessoas que têm deficiência intelectual e não têm linguagem. Entendi. E é por isso também que quem aborda isso de melhor maneira é a abordagem comportamental. A psicologia é algo complexo, não é... Muito! São anos de estudo. Depois que você estuda, você tem que estudar mais, tem que ler artigos. E daqui a pouco vem uma pessoa que não tem nada a ver com a outra, né? Eu também tenho um irmão autista, então por isso que é legal a gente bater esse papo. Que legal! Né? Eu consigo conversar contigo do outro lado, né? Então, é um lado da família, lógico, que você já conversou, né, com muitos familiares de autistas na sua jornada e tudo mais. E talvez as minhas dúvidas podem ser as mesmas de muitas outras pessoas. Então, eu acho que é bacana a gente... Até para quem também não é familiarizado com o assunto, é interessante saber como que funciona esse tipo de abordagem e esse tipo de problema, né? Que
que as famílias acabam tendo que enfrentar junto com a criança e com o jovem, né? Eu sou uma apaixonada por autismo, né? Desde que eu entrei na faculdade, praticamente. Uhum. Eu tenho mais vontade, vamos dizer assim, eu tenho mais facilidade de levar o conhecimento para as pessoas leigas. Porque eu acho que essas pessoas, ou seja, as famílias, né, as pessoas que lidam com o autista, os cuidadores, e que não têm o estudo que a gente tem. Uhum. E eu tenho a sensação, muitas vezes, que a academia, né, ou seja, a universidade, ela restringe o conhecimento para essas pessoas. Sim. Falando de um modo mais rebuscado, falando de um modo mais intelectualizado, não leva acesso à informação para essas pessoas. Uhum. E aí dificulta a compreensão. Então, tudo que eu gosto de fazer, o que eu mais gosto de fazer, é trocar ideia com as famílias, Uhum. para que vocês, no caso, me digam como vocês enxergam essa criança, esse sujeito. Porque é muito diferente eu trabalhar, eu estudar, e vocês no trato diário. É verdade, com certeza. Então eu acabo ficando mais apaixonada, vamos dizer assim, e mais debruçada no conhecimento para levar para as pessoas sem instrução, vamos dizer assim. Sim, eu acho que isso daí é a função dessa comunicação, desse tratamento, dessa abordagem que os psicólogos fazem, porque é levar o conhecimento onde ele não existe, né? Ou então onde ele é falho. É muito importante esse tipo de abordagem que vocês fazem, num grau de instrução, inclusive, porque tem muitos momentos que realmente é novidade até para quem passa por isso, porque a pessoa, o familiar tem um filho, tem, né, algum ente querido que tem o autismo, e nunca teve contato, e de repente tá ali se deparando com uma situação que nunca passou na vida. E aí, como é que a gente faz, né, pra lidar com isso? É uma coisa complicada. Eu acho, pelo que eu percebo de muitas pessoas, parando para pensar, né, no nosso dia a dia, nas pessoas mais velhas, por exemplo, eu tenho parentes aí mais velhos, dos seus 50 anos para frente, que eu tenho certeza que tem autismo. Só que nunca foram atrás de saber, né? E, né, essa questão que você falou da academia, a academia acaba empobrecendo nesse aspecto que você disse, porque ela acaba tendo que ter um negócio, na minha opinião, né? Você me corrija se eu estiver errado, precisa ter catálogo. Tem que catalogar o que é a coisa, o que é aquilo. Só que eu acho que as patologias psíquicas, né? Não sei se é o termo certo que eu estou usando. Sim. Elas podem ser acumulativas, né? Você não necessariamente é só autista. Você pode ser autista e pode ser Asperger, né? Você pode ser autista, que é uma outra, né? Asperger é uma outra patologia e tal. Você pode ser autista e hiperativo, ou autista e tal coisa. Então, eu acho que essa confusão é muito louca, né? E acho que é isso que falta nos familiares. Uhum. Porque o que você está dizendo são as comorbidades. Isso. As coisas que vêm junto, né? E que isso ninguém fala. Exato. Às vezes você tem uma criança com síndrome de Down que também é autista. Uhum. Nossa, Cíntia, mas síndrome de Down é tão carinhoso, tão afetuoso, como é que ele pode ser autista? Ele pode ser autista, né? Não necessariamente ele vai ter, porque o autismo também é um transtorno da genética, né? Tem alguns genes que a gente não sabe dizer exatamente, aliás, sabe dizer exatamente quais são, sim, mas não sabe dizer se são únicos, né? Porque tem um conjunto de genes alterados. Sim. E isso gera autismo. Entendi. As comorbidades podem ser desde a gestação. A mãe que entrou em contato com mercúrio, a mãe que entrou em contato com substâncias químicas, a mãe que teve depressão, né? Tudo isso pode gerar também uma criança com TEA. Nesse caso, como você entrou nesse aspecto da genética, poderia ter a ver também com a questão aquela situação de ter os pais ou avós, primos de primeiro grau, também pode se enquadrar? Olha, isso não foi estudado. Uhum. Até onde eu sei, isso não tem
Não conheço nenhum estudo sobre isso e acho que isso não tem relação. O que tem relação, diferença de idade entre pai e mãe. Por exemplo, uma mãe muito nova e o pai muito velho, isso pode gerar uma criança com TEA. Entendi, isso eu não sabia, interessante. Pois é, não é o único fator, mas isso pode ser um comprometedor. O meu estudo do mestrado foi em cima da epigenética, que é tudo que pode influenciar a genética e que não tem relação apenas com o desenvolvimento da criança. Tá. E sim tem relação com o desenvolvimento da criança dentro da mãe. Então, o organismo da mãe influencia o organismo da criança. Entendi. Esse foi meu mestrado. Difícil. Nossa senhora, porque são muitas possibilidades também. Imagina uma prova, como é que você fazia, né? Porque o cenário alternativa A, B ou C ou todas. Às vezes devia ser todas, né? Devia ser. É isso mesmo. Porque é isso mesmo. É bem complicado. Bom, e assim, a mãe chegou lá no seu consultório, ela fala, meu filho, eu tô desconfiada que ele tem algum probleminha, ele tem uma dificuldade aqui, para ler é um pouquinho complicado, para falar. Aí, como que funciona? Você chega na mãe e com essa mãe você faz uma sessão só com a criança, depois você faz com a criança e com a mãe. Então, primeiro eu vou fazer tudo uma anamnese. Tá. Todo questionário sobre como é que foi essa gestação, entender o que essa mãe sentiu durante essa gestação, o que essa mãe pensou, o que essa família viveu, como que essa família pensa essa criança. E a partir daí eu vou pensar a criança e vou atender a criança sozinha. Tá. Eu levo por volta de 6 a 8 sessões para fazer essa avaliação. Porque, além dessa anamnese, além dessas escalas, eu também aplico um teste de avaliação cognitiva. Eu aplico essas escalas de desenvolvimento e de inteligência para saber onde que está essa criança e quais são as possibilidades que ela tem. E aí sim eu vou dizer qual é a classificação dela. Se ela está no autismo leve, se ela está no autismo moderado, ou se ela está no autismo mais severo. Tá bom. Isso, e aí, por último, eu dou a evolutiva para a família, para dizer como que essa criança está. Entendi. Eu até comentei sobre essa questão, né, as ferramentas para poder identificar e tudo mais, porque eu me lembro que para o meu irmão, para ele ser identificado com autismo, foi uma dificuldade muito grande. Porque no que isso implicava na prática aí para o lado familiar? Ele acabava não indo bem na escola. Ele tinha problemas em fazer conta, por exemplo, algumas coisas básicas, não conseguia de jeito nenhum acompanhar a sala. E depois, quando a gente conversava com os professores e tudo mais, era necessário um laudo, né? Tem que ter um documento. Para ter esse laudo, né, comprovando, também não foi qualquer psicólogo que entrou, porque, por exemplo, o caso do meu irmão, ele tem essas situações, onde tem um quadro somatizado. Então, por exemplo, ele é extremamente sociável, sabe? Ele conversa com absolutamente todo mundo. Ele entra no elevador, oi, tudo bem, bom dia. Ele fala até quando não precisa falar, né? Mas ele tem um aspecto de falta de filtro. Ele quer fazer alguma coisa, ele vai fazer e pronto, acabou. Tem um caso clássico, né? Uma vez peguei o elevador com ele, tinha um rapaz que ele não tinha o braço. Primeira coisa que ele fez foi apontar e falar, nossa, você não tem braço. Tipo, aí fica naquela, os pais ficam lá, não, então, né, e a vida inteira. Eu tenho 16 anos de diferença pra ele. Ele fez 18 anos agora e eu tenho 34, os meus pais tiveram ele, né, bem mais velhos e tudo mais. Sim. Já é algo que implica um pouco mais, porque são os pais mais velhos, a distância maior, como você está dizendo, esse fator genético aí, né? De repente, por minha mãe ter tido ele mais velha, não sei se de repente... Sim, não falta de risco. Ela teve eclâmpsia, né? Foi um pouquinho prematuro, enfim, várias coisas combinaram nisso. É um menino super inteligente pro que ele quer, só pro que ele quer. Sim.
né? Porque ele não quer, não tá afim, pronto, acabou. Né? Tem os tiques dele, os métodos, só que eu acho que ele deve ter autismo com mais alguma coisa. Eu falo pra minha mãe, ó, daqui uns anos a gente vai ver num livro o que ele tem, porque ainda não tá catalogado, é um autismo com alguma coisa, né? Possivelmente, do jeito que você está falando, ele tem um autismo de alto funcionamento, que são esses autistas que são extremamente inteligentes, ou melhor, são essas pessoas que são extremamente inteligentes, mas não sabem o que fazer com isso, porque eles só têm habilidade específica. Uhum. A habilidade social é muito difícil para eles, porque tem essa questão neurológica, né? Que mostra que essa área pré-frontal e temporal são as últimas a se desenvolver. São as áreas que são o filtro. E aí, por conta disso, eles acabam mudando o filtro. Exato. E só vai desenvolver esse filtro depois, muito mais tarde. Quantas vezes a gente já não viu molecada de 17, 18 anos pegar o carro do pai escondido para ir tirar racha? Né? E isso tem consequência pré-frontal que não está ainda desenvolvido. E a gente fala, mas poxa, eu já tenho 18 anos. Não, mas o pré-frontal ainda não está completamente desenvolvido. Né? E esse pré-frontal não desenvolvido, junto com uma síndrome genética que gera dificuldade na socialização, no sentido de empatia, né? Isso gera toda uma dificuldade no olhar para o outro. Exato. No ter filtro com a dificuldade do outro. Acho que é essa a grande dificuldade do seu irmão. E aí ele deve ter uma alta habilidade cognitiva, mas socialização difícil. Então, é complicado. Eu, por exemplo, que sou músico, eu sinto que ele tem muita facilidade com música, toca teclado até, só que não consegue aquilo que você falou, ele meio que sente que não tem o que fazer com aquilo. Então não tem disciplina, né? De repente ele quer fazer um negócio, ele faz, daqui a pouco ele não faz mais. E é uma eterna luta, né? Isso daí. Fica uma forçação de barra com algo que era para ser arte e lúdico, né? É bem complicado. Né? Mas eu percebo, assim, eu como músico, a gente percebe. Nossa, a rítmica dele é incrível, a percepção. Ele era criança assim, com 7 anos. Aí eu tocava alguma música, assim, de alguma banda, eu falava, olha, me fala, faz só o barulho do baixo, como é. Ele fazia. Só o baixo, quero ver, ele fazia com a boca. Faz só a guitarra base, ele fazia. Faz só a guitarra solo, faz só o prato da bateria, como que é? Aí ele fazia. Então, eram os testes que eu fazia já pra ver a percepção dele. Coisas que eu falava, se eu falasse isso com a minha mãe, ela não ia perceber, sabe? E ele identificou com mais facilidade do que muita gente que já tocou comigo, inclusive. Tem mais claro. Então, é aquele negócio do talento, né? O talento que tá ali, estacionadinho, né? Infelizmente. Eu não gosto da palavra talento. Eu prefiro a palavra habilidade. Certo. Ele tem essa habilidade. Ele consegue perceber, ele tem essa percepção aguçada. Né? Porque se a gente fala em habilidade, a gente está excluindo tantos outros que por esforço conseguiram fazer. Sim, e muitas vezes o esforço transforma a pessoa em alguém muito maior do que outro que tinha, né, supostamente o dom, digamos assim. Pois é. Né? Isso é verdade, concordo contigo. E eu acho que assim, né, esses são os que têm habilidade específica, e aí a gente tem que olhar para esse sujeito como um sujeito, e não como um cara portador de autismo. E é essa a minha grande angústia hoje. Né? Se a gente olha o seu irmão como autista, a gente vai falar, tá bom, ele tem essa habilidade, ele tem essa habilidade específica, né? Então vamos trabalhar só em cima disso. Mas se a gente só trabalha em cima disso, a gente não olha o sujeito por trás dessa habilidade. A gente não olha o sujeito por trás do diagnóstico. A gente fica fechadinho nisso. Se ele traz pra gente toda a potencialidade dele, todo o desejo dele,
a gente consegue ir abrindo o mundo dele para várias outras coisas. Sim, é verdade. E que ele possivelmente nem tinha possibilidade de saber, porque ele estava lá fechadinho no mundo dele. Uhum. Todos nós devemos nos permitir, inclusive ele, né? A gente tem que saber se permitir, né? Com certeza. A gente tem uma visão muito cartesiana ou positivista do mundo. Ou é certo ou é errado, ou é sim ou é não. Né? E a vida não precisa ser dessa forma. A gente tem 50 tons de muitas cores. É verdade. Pra gente poder explorar. Claro. Hoje em dia, como que funciona a inclusão do autista nas escolas da rede pública? A partir do momento que você tem a lei da inclusão e a lei do autista, né, você é obrigado a colocar essa criança dentro da sala de aula. Porém, essa criança tem que ter laudo médico, então ela tem que estar laudada, né, pelo psicólogo e pelo médico, não serve só pelo médico. Junto com isso, as crianças com maior dificuldade, ou os autistas com menor cognição, vamos colocar assim, eles têm mais dificuldade de serem inseridos na sala de aula, porque a escola não está preparada para nenhuma criança com deficiência, não só os autistas. O que eu estou dizendo? Se a gente for pensar a escola hoje, ela é igual ao que era em 1900 bolinha, na época dos jesuítas. Né? Mudou nada. Mudou que agora tem educação física. Em inglês, às vezes. Pois é. As matérias são fragmentadas, o conhecimento é fragmentado, a criança tem que ficar sentada a maior parte do tempo. A criança com autismo, a criança com deficiência, ela não tem essa facilidade com esse controle motor, esse controle dos impulsos, que as crianças em idade escolar já conseguiram adquirir. E aí, por conta disso, os professores acabam não dando conta delas. Porque eles têm uma necessidade de sair, uma necessidade de brincar, uma necessidade de fazer outras coisas que não ficarem ali sentados. Eu brinco que a inclusão não é inclusão, é inserção. É inserção social. Para dificultar um pouquinho mais, a rede pública, quanto mais dificuldades a criança tem, mais ela tem direito de ter um acompanhante em sala. Esse acompanhante é um cuidador. Só que essa rede pública, seja estadual ou municipal, nunca tem esse cuidador. Então, muitas vezes, são as mães que têm que ir para a sala de aula com os filhos. Entendi. E como é que a mãe trabalha, né? Então, vive do quê? Vive do BPC? Vive de LOAS? Não vive. Exato. Né? É uma dificuldade isso. E também tem outra situação, ok, de repente consegue uma escola acho que tem as escolas cadastradas que são, né, que atendem, e assim, depois que ele se forma, acabou. Não existe nenhum, o que eu sinto é que não existe nenhum tipo de plano pro autista que fez 18 anos, que acabou a escola. Não existe nada para o deficiente. Né? Qualquer, né? Não que só possa autista. colocá-lo para algum lugar, né? Que possa orientá-lo. A gente tem o Marcos Mion, que ele dá uma forçada de barra. O Marcos Mion também tem um filho com autismo. E ele dá uma forçada de barra no governo. Mas ainda assim é muito pouco diante do que se precisa. E mais do que isso, o Marcos Mion tem um filho de alto funcionamento, muito, muito bem desenvolvido para uma criança com autismo, né, das possibilidades brasileiras, e junto com isso ele não está no Brasil. Então ele não conhece a realidade da periferia, por exemplo. Então fica uma distância muito grande entre o que necessita de fato e o que é feito. Para te dizer só um detalhe aqui. Às vezes, você tem uma criança com autismo, uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência já com quase 20 anos, um menino, e a mãe saiu com ele por um shopping. A mãe tem que carregar ele para o banheiro. Junto com isso, esse menino não tem controle do esfíncter. Ele usa fralda. Então, percebe as dificuldades? Ela tem que levar ele para o banheiro, trocar a fralda dele no banheiro,
né? Não tem trocador, não tem privacidade, as pessoas não olham feio porque é um homem no banheiro feminino. Exatamente. É complicado isso, porque eu também, eu vejo também, voltando, né, no comentário do meu irmão, que é o meu universo, tomara que alguém se identifique com isso. E, por exemplo, ele acabou de fazer 18, em vários momentos, ele mora num condomínio, tá, num prédio, que ele desce às vezes para passear um pouco, fica, né, no celular o tempo todo, mas isso aí já também é um outro problema, que é da faixa etária, né? Não é exclusividade dele. Mas aí, de repente, quando eu olho ele conversando com alguém, ele tá lá conversando com uma menina, um menino de 10 anos, de 9 anos. E isso... E ele é um homem. E o problema é que muitas vezes o autismo você não percebe. Você não vê diferença alguma. Você não tem entendimento. E para um pai ver sua filha falando com um cara barbado de 18, é uma situação complicada. Isso é É tenso. Faz parte dos medos, né, que a paternidade dos autistas sofre com isso, né? O medo de agressão. Ele já foi agredido por outros meninos, por ser diferente, tá? É bem... Essa complicação. Exato. Aí é como... Se você não tem isso na sociedade, se não tem na escola, não tem um plano, não tem nada disso, como é que você vai explicar? Como é que esse pai também que vê, ele não vê... Pra ele é uma coisa nova e ele só vai ver o negócio na maldade. Não dá nem pra culpar ele, porque a gente tem uma base de informação muito rasa sobre o assunto. Por isso que a gente tá aqui conversando, né? Pra poder divulgar um pouquinho sobre isso. Mas você sabe que eu fico pensando assim, né? Se a gente tivesse uma sociedade que olhasse para o sujeito e não para o que o sujeito tem, né? Assim, se olhasse para o seu irmão como uma pessoa e não olhasse para o seu irmão como, nossa, um cara barbado, né? Nossa, um homem, né? E todos os estigmas que vêm junto com isso, a nossa sociedade poderia ser diferente. A gente tem muito essa coisa do peso, do estigma que vem junto com o sujeito, né? É o estigma do carro, é o estigma da classe social, é o estigma de onde ele está inserido, é o estigma de como ele se veste. Mas espera, quem é esse sujeito? Exato. Tem até uma música, né? Eu levei de um trecho de uma música do Racionais, olha só, hein? Que Nossa. Fala, você é o que você tem. Se não tem, você não é ninguém. É isso. E, infelizmente, a nossa sociedade está pautada no tem e não no ser. Eu estou saindo da área comportamental para ir para a área fenomenológica. A área fenomenológica olha o sujeito, apesar dos transtornos, apesar das dificuldades, né, e olha esse sujeito como ele mesmo. Para além do autismo, para além da deficiência. Então, a minha intenção agora é entender o que acontece que esta criança inserida na sala de aula não consegue se comunicar com o professor e por que esse professor não consegue se comunicar com essa criança. Né? E que aí, pelo que eu estou entendendo dos meus estudos, tem muito a ver com a nossa sociedade positivista, né? Ou é ou não é, ou pode ou não pode, fica sentado ou fica de pé. E assim, os professores, junto com isso, os professores não estão preparados para pensar a criança como ela, solta, né? O seu desenvolvimento global, pensando cognitivamente, comportalmente. Né? E isso dificulta toda a interação dessa criança. Enquanto tivermos uma escola conteudista, né, essas crianças terão grande dificuldade de estar inserida na escola. A escola vai ser só um meio de socialização e não uma inclusão de verdade. Também pro lado do governo também lógico que falta boa vontade e tudo mais. E a gente vê que é um problema crônico, porque não tem escola. Aí falta escola, de repente uma mãe que mora numa região tem que rodar 30 quilômetros para levar o filho na escola, mas ela também não tem essa condição e fica por isso mesmo. Porque isso é um problema crônico na sociedade também que a gente enxerga. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, que na cidade que nós moramos, aqui em São Paulo, Guarulhos,
A gente enxerga isso num micro, agora você imagina isso num macro, né? Numa capital que não tem tanta estrutura, aí é uma cidade por estado, praticamente. É uma escola por estado, praticamente, né? Eu vou te contar que há um tempo atrás eu trabalhei numa ONG, mas ela trabalhava com pessoas com deficiência, pessoas de 6 a 60 anos. E as mães relatavam, lá no Jardim Helena, inclusive, periferia da periferia, as mães relatavam da dificuldade de ter transporte, de ter professor especializado, de ter acesso à escola. Muitas vezes as escolas pedem para as crianças irem 3 vezes na semana, 2 vezes na semana na escola, para não ter criança todo dia na escola, porque os professores não sabem dar conta. Então, que inclusão é essa? Será que temos inclusão de fato? Não, cada um quer saber do seu problema, na realidade, né? Pois é. É bem por aí. Que triste isso. Que triste. Eu olho hoje na televisão, tem se falado muito de solidariedade, né? Dessas grandes doações que as empresas fazem. Cadê essa solidariedade dessa sociedade que tanto se fala? Exato. Hoje em dia, eu não vejo. A gente vê a solidariedade da Vale, né? Fazendo propaganda no meio do Jornal Nacional e eles fizeram o que fizeram lá. Enfim, né? É fogo, né? A sociedade, o que manda no mundo é o marketing, né? Infelizmente. O que manda no mundo é o dinheiro. Exato. E o marketing dá triste, dinheiro. Mas é verdade. É complicado. Bom, tem desse panorama aí, na sua opinião, como podemos ser mais inclusivos no nosso dia a dia? Eu acho que eu não sei te dizer como ser mais inclusivo. Né? Eu vou dizer que a gente precisa olhar mais e julgar menos. Né? E ao invés de a gente sair fazendo solidariedade, por exemplo, eu estava vendo uma menina com paralisia, né? E ela dizia, se você quer ajudar, você pode ajudar, mas você não tem que me carregar. Você pode tocar no meu braço e solicitar, oferecer a sua ajuda, ao invés de sair me carregando. Né? Se você vê um cego querendo atravessar o farol, você não vai pegar no braço do cego e atravessar o farol. Né? Você pode tocar no braço do cego, perguntar se ele precisa de ajuda, porque às vezes ele não está querendo atravessar o farol, ele está só esperando alguém. Perguntar se ele precisa de ajuda, e aí sim, oferecer o seu braço para que ele possa ser ajudado. Verdade. Então, acho que se colocar no lugar do outro. Para ser mais inclusivo, precisamos nos colocar no lugar do outro. A tal da empatia, né, que tá tão fora de moda, infelizmente, né? Pois é. Concordo contigo. Você falou, eu só vou fazer um comentário sobre essa questão que você disse da oferecer ajuda e não ajudar de qualquer jeito, né? Sim. Eu fiz uma dinâmica uma vez para um treinamento, uma dinâmica de treinamento numa empresa que eu trabalhei, né? E teve lá uma dinâmica que foi bem interessante. O profissional lá, né, o treinador, né, ele fez com a gente o seguinte, ele chamou, metade do grupo ficou fora da sala, metade dentro. Pro pessoal que ficou dentro da sala, ele deu a instrução e pro pessoal que saiu, deu outra. Então, a função era a seguinte, quem ficou lá dentro, eles só escolheram uma pessoa e deixou a pessoa sentada, muda, de cabeça baixa, só. E quem tava lá fora tinha por objetivo fazer com que essa pessoa fosse até o outro lado ali da sala e tal. Sim. E só isso. Aí quem entrou na sala não sabia, eu tava ali quieto, só viu a pessoa ali, né, sentada e foi um por um tentando convencer a pessoa a ir até lá. Ficou todo mundo, que como era um treinamento relacionado a vendas, ficou todo mundo, olha, ali é bem melhor, porque não sei o quê. E ficou, né, todo mundo. Coincidentemente, como eu já tinha trabalhado em aeroporto, em atendimento, eu tinha já tinha sido treinado com relação a isso, eu entendi que era uma pessoa que tinha alguma deficiência, que estava ali. Aí eu peguei e falei pra pessoa, você quer ir até ali?
Ninguém tinha perguntado o que ele queria. Só tava querendo vender no treinamento. Aí quando a pessoa... Né, aí eu falei, se você quiser me acompanhar, só segura no braço aqui. E aí eu consegui, o professor falou, isso aí, esse é o objetivo. Você tem que entender o que a pessoa quer. Não adianta você querer vender porque você quer vender. Você tem que entender o que a pessoa quer. Sim. Né? Senão você não o objetivo que eu tenho só de vender. Eu preciso entender o desejo do outro para entender o desejo do outro. Exato. Eu achei que se ele falou, me lembrou lá naquela gavetinha da memória, eu lembrei desse caso aí. Achei que era pertinente para o momento, para fazer esse comentário. Né? Sim, é isso mesmo. Bacana. É isso mesmo. Acho que se a gente se coloca no lugar do outro e entende o desejo do outro, né, a gente não precisa nem sentir a dor do outro. Não. A gente pode só entender que o outro também tem uma dor. Sim, e também tem um desejo. E se a gente olha para esse desejo, a gente pode compreender e ajudá-lo a alcançar esse desejo. Exatamente. Esse que é o conceito de respeito, na verdade, né? Bom, que legal, Cíntia. Pô, muito legal o nosso papo. Quer passar suas redes sociais para o pessoal conseguir te encontrar? Ou então quiser passar seu número de WhatsApp para consultas? Esse é o seu momento. Bom, eu sou Cíntia Mazzoni, eu estou nas redes sociais, estou no Facebook e no Instagram como psicóloga Cíntia Mazzoni, Mazzoni com 2 Gs, e eu atendo na Zona Leste de São Paulo. Tem um consultório no Tatuapé que é muito legal, chama Espaço Viveca, e é um espaço de arte e psicoterapia. Que legal. A gente entendendo que a arte também faz parte da compreensão de ser, né? Para eu entender como quem eu sou, eu também posso utilizar a arte, eu também posso utilizar outras ferramentas que não só o verbal. Então a gente juntou essas 2 possibilidades. Como é o nome? Espaço? Viveca, V-I-V-E-K-A. Viveca, legal. Legal a dica para quem está em São Paulo, na Zona Leste. Depois, quando a gente passar esse período de pandemia, é uma oportunidade boa para inclusão, então, bem bacana. E aí, se quiserem, me procurem pelas redes sociais que a gente atende. Bacana, é isso. Uma conversa, uma consulta. Eu acho que a gente tem que se comunicar mais e todo mundo tem que ter um entendimento mais bacana, mais legal do motivo da gente estar aqui, né? Eu acho que esse que é o propósito. Isso mesmo. Legal. Isso mesmo. Então, acolher o ser humano. É isso. Falou tudo. Vinícius, eu adorei conversar com você. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Achei esse bate-papo uma delícia. Me convide para outros que vão adorar conversar com você. Claro, se Deus quiser, a gente está gravando aí remotamente, mas depois a gente tem que marcar um bate-papo presencial. Perfeito, né? Vou adorar. O som fica melhor para todo mundo também, facilita a interação. E a gente manda bala, é isso mesmo. Obrigado mesmo, Cíntia, pela presença. E é isso aí. E assim a gente finaliza mais esse episódio do nosso Bora Ouvir. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu!